Que a paz, a serenidade e a harmonia esteja conosco, nesse breve momento de reflexão. E nós vamos tratar de um assunto, ele é muito importante, porque é como fosse uma orientação que todos nós devemos buscar para errar menos. Deus nos criou simples e ignorantes, então nós estamos na escola terrena. Assim como na escola infantil, a professora ensina o beabá, as primeiras operações da aritmética para os alunos, para que eles possam acertar e não errar. O Espiritismo nos traz também um roteiro seguro para nós errarmos menos e, como consequência, sofrer menos. Então, não que a gente busque essa evolução intelecto-moral para ser melhor do que qualquer pessoa. É nós sermos melhor do que nós mesmos. Sermos pessoas, a cada dia que passa, um pouquinho melhor. Porque a nossa evolução ela é gradativa, ela não é rápida. Antes de abordar o tema, eu falo um pouco dessa obra, os 2 livros que nós já publicamos, tem inclusive aqui na livraria para venda, e nós temos alguns exemplares conosco, e eu gosto de escrever sempre no estilo de perguntas e respostas, porque é uma forma de você se interessar mais pelo Espiritismo, pelas questões, e buscar as respostas mesmo que nós temos nas nossas indagações, nas nossas dúvidas. São assuntos variados, o destino das almas pecadoras, homossexualidade, aborto, depressão, enfim, essas obras estão à disposição para quem quiser adquirir. Eu também convido aqueles que possam, no próximo sábado, às 14h, no Centro Espírita Fora da Caridade, na Salvação, na Rua Tiradentes, nós vamos ter um pinga-fogo com 3 expositores, eu, a Marina Gevastovski e o Luiz Pessoa Guimarães, respondendo perguntas ao público sobre temas variados, tanto sobre sexo e questão de obsessão. Então, estão todos convidados, não precisa se inscrever, e aí, claro, é gratuita a entrada. Jesus nos deixou muitos ensinamentos, e esse em particular é interessante, que diz respeito às nossas atitudes. Diz o Mestre, conforme está no Evangelho de Mateus: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos ruins, frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Jesus falando a respeito da nossa atitude, comparando o indivíduo com uma árvore. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos ruins. Então, nós temos que nos perguntar que tipo de árvore nós somos, em sentido figurado. Porque Jesus diz, na parábola da figueira seca, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, como Jesus fala da parábola da figueira que secou, ela significa as pessoas que nada de bom produzem. Então nós temos que fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes, a nossa forma de conduzir, se nós realmente estamos produzindo bons frutos, porque às vezes nos achamos como essa árvore galhuda, é pessoa de aparência, mas que frutos a árvore pode produzir? O Espiritismo esclarece um pouco essas nossas inclinações, as nossas tendências, as nossas atitudes, explicando que as nossas experiências ficam guardadas em nosso espírito imortal. Cada encarnação que a gente tem, a gente vai armazenando essas experiências, mas nem sempre o que nós aprendemos no passado são coisas boas. Depende do que, como nós aproveitamos cada reencarnação. Mas nada é perdido. Mesmo que possamos ter cometido equívocos, as experiências ficam armazenadas em nossa mente imortal. E a doutrina espírita vai esclarecendo que não existe injustiça no mundo no aspecto do que nos acontece. Existe injustiça no mundo, sim, mas não existem injustiçados. Nós podemos sofrer injustiça nessa encarnação, mas nós estamos vivenciando experiências que estão relacionadas com as existências passadas.
Eu mencionei que Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolher o caminho que nós queremos seguir. Mas eu posso decidir qualquer estrada que eu vou percorrer. Entretanto, o que eu produzir, a minha ação vai gerar uma reação. Em outras palavras, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Deus não nos pune. Ele simplesmente permite que nós possamos colher o que nós plantamos. E o que acontece é que nós, na nossa caminhada terrena, nem sempre levamos a sério a experiência aqui na Terra. A maioria ainda fica muito iludido com as questões materiais e volta para o mundo espiritual numa condição muito precária. Passa, às vezes, um período que a gente chama das regiões do umbral, que é a região transitória, mas ninguém fica lá indefinidamente. Não existe pecado sem remissões. Não importa o que a pessoa tenha feito, um dia ela tem a redenção, ela vai ser resgatada e levar para cidades espirituais, mas poderia evitar esse estresse. Mas a pergunta que às vezes as pessoas nos fazem é que a cidade espiritual é tão organizada, tão bonita, por que nós reencarnamos? Eu não poderia evoluir no mundo espiritual? Com toda certeza, sim. Nós evoluímos no mundo espiritual, aprendemos muitas coisas novas no mundo espiritual e ficamos lá muito tempo. O nosso tempo no mundo espiritual, muitas vezes, é maior do que o tempo de permanência na Terra, até porque a população no mundo espiritual é maior que a população encarnada aqui nesse planeta. Então, nós vamos evoluir, mas nós temos que reencarnar. E tem uma explicação para isso. Quando nós reencarnamos, nós temos o esquecimento transitório das encarnações passadas. A gente não vai lembrar. Poucas pessoas conseguem lembrar isso. Então, é a forma de avaliar a nossa verdadeira personalidade. Como é que eu me comporto? Como é que eu uso o meu livre-arbítrio? Porque aqui é diferente de quando estava no mundo espiritual. No mundo espiritual, você está numa cidade organizada, vivendo entre pessoas boas, que só querem o bem, honestas, tudo direitinho. Aqui não. Aqui nós estamos vivendo, aqui na Terra em particular, que é um mundo de provas e expiação, nós estamos vivendo onde predomina a maldade. Aí eu vou mostrar se realmente aquilo que eu aprendi no mundo espiritual eu vou conseguir fazer aqui na Terra. Ou eu vou me deixar levar pela multidão que faz coisas erradas. Então, essa proposta que Jesus nos faz, e o Espiritismo não é diferente, é uma proposta difícil, é uma proposta arrojada. É ser bom entre os maus, ser honesto entre os desonestos, ser ético, organizado, respeitador das leis, quando muita gente não respeita. Mas não importa, nós temos um compromisso com nós mesmos e nós temos que mudar as nossas atitudes e não ficar andando em círculo cometendo os mesmos equívocos. O apóstolo Paulo, já quase encerrando a sua missão na Terra, ele recebe então a orientação de Jesus, porque já estava ficando velhinho, não conseguia viajar mais, para começar a escrever cartas para as igrejas, que são as epístolas de Paulo. E uma dessas cartas que ele escreveu para os coríntios, ele diz o seguinte: assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós sempre podemos ser pessoas diferentes, mudar a nossa conduta. Não interessa o nosso passado. Qual espírito, encarnado ou desencarnado, pode dizer que sempre foi uma criatura boa? Todos nós temos equívocos dessa encarnação e de outras encarnações. Então o mundo espiritual nunca vai ter ninguém nos acusando, que também, nossos mentores também erraram no passado. O que eles querem é o nosso compromisso de estar com Jesus. Esse é o compromisso. O que eu fiz até ontem não importa, daqui para frente, como diz o apóstolo Paulo, uma nova pessoa é. A pessoa muda. Ela abraça o Cristo e começa a agir corretamente. Então isso aqui, traduzindo a linguagem simples,
É a tomada de consciência, compreender que está na hora de efetuar a mudança na forma de agir. Eu conheço várias pessoas, uma vez eu estava saindo de um centro espírita, numa comunidade carente que eu ajudava, e aí uma senhora me abordou na porta e perguntou se eu conhecia um tal fulano, um construtor. Eu falei, sim, conheço. Ah, então ele frequenta aqui? Eu falei, frequenta. Ah, então por isso que ele está diferente. Quer dizer, eu não sei como é que era o comportamento dele, mas quando ele passou a frequentar o centro espírita, o pessoal estranhou, porque ele estava diferente, o pessoal mudou. Então, não importa o nosso passado novamente, o que importa do dia de hoje em diante é o que eu posso fazer pela sociedade, pela família, pelos amigos, em termos de apoio moral e ético. Então, o Leon Denis, que foi um grande estudioso do passado, ele fala o seguinte: as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. E cada encarnação nós evoluímos o aspecto intelectual e moral. O problema da nossa humanidade, da nossa sociedade de maneira geral, é que nós estamos evoluindo muito o nosso cérebro, a nossa inteligência, mas não o coração. Por isso tantos problemas, tantas guerras, tanta violência, tanta desonestidade. O homem fica inteligente, mas o coração não está acompanhando essa inteligência. Nós espíritas temos que aprender a valorizar tanto essa questão intelectual, que ela é importante, estudar a doutrina, compreender o espiritismo, mas também desenvolver os sentimentos pelo próximo. Toda pessoa que nos procura, a gente nunca sabe por que ela bateu na nossa porta. Às vezes foi o mentor espiritual que encaminhou aquela pessoa até nós para aprender conosco alguma coisa, nem que seja para nós ouvi-la. E vamos prestar atenção numa coisa: se alguém nos procurar para orientação, não vamos tentar transformar a pessoa em espírita, não é isso. Às vezes a pessoa quer simplesmente um ombro, poder desabafar. Vamos ser, antes de tudo, o coração no atendimento às pessoas que nos procuram e depois o cérebro. Diz então Emmanuel que nós adquirimos experiências, que não mencionamos, mas o passado fornece a riqueza da experiência, nem sempre é o guia mais seguro para o presente. Aí que está. Pessoa que pode ter sido um carrasco, um guerreiro, ele ganhou experiência, mas também ele usou muita violência, ele se comprometeu muito. Mas aquela experiência de navegador, de uso de arma e tudo isso, é útil para o emprego, a profissão que ele vai ter. Agora, as más inclinações, as tendências ruins, que ele tem que aprender a educar. Os estudiosos colocam a nossa mente como fosse um grande iceberg na água. A gente sabe que o iceberg, que é essa pedra de gelo gigante, ela fica boiando e só a pontinha fica de fora, quase tudo fica lá debaixo d'água. Isso é o nosso inconsciente, é a nossa bagagem, as experiências de muitas encarnações que estão lá no fundo da nossa alma. E o consciente é o que nós estamos aprendendo aqui hoje, por exemplo, essas informações. Então, quando eu reencarno, tudo que eu tenho no fundo da minha alma vai emergir, vai subir. Por isso que nós temos que reencarnar para aprender a nos conhecer. Lá no mundo espiritual isso não vai acontecer, porque nós não somos testados, não somos provados. Aqui nós somos testados e provados. Então, nas situações frente ao mundo material, nós vamos responder a impulsos. Alguém, por exemplo, está no trânsito, a pessoa fecha, você vai parar o carro numa vaga, vem a pessoa, um esperto, e chega e entra rápido e toma a sua vaga. Você está numa fila, a pessoa mal educada entra na sua frente e fura a fila. Então você vai reagir, às vezes você vai ficar triste, pode até chamar a atenção da pessoa de forma educada, ou simplesmente deixar para lá e não se aborrecer. Outros vão ficar muito irritados e vão até ser agressivos. Então vai depender de quanto está aqui esses impulsos violentos que a pessoa possui. Por isso você vai ver, na mesma situação, as pessoas reagem de maneira diferente. Uns explodem e outros mantêm a calma.
porque uns aprenderam a se disciplinar, usaram esse conhecimento aqui do consciente, como a doutrina espírita, por exemplo, quando vê aquele impulso ruim, ela fala, não, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso, eu sou um cristão. Então ela se refreia, é como se fosse um freio. Então, as experiências do passado são fontes de experiências muito boas, mas o nosso consciente é um freio e o conhecimento espírita é uma orientação. Então, as experiências do passado não são ruins no aspecto de aprendizado, de experiências, mas são ruins o aspecto negativo das coisas más que nós fizemos. Mas se agora, à luz da doutrina espírita, eu tenho um freio e eu disciplino, não vai ser problema. Então, como diz Jesus, cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Então, no meu consciente aqui, o conhecimento do Espiritismo, por exemplo, eu consigo disciplinar, reeducar essas vibrações, essas tendências do passado, e não mais eu vou produzir espinhos, eu serei aquela árvore que produz bons frutos. Por isso que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. É muito importante estudar, compreender as coisas, entender, porque a doutrina espírita não é uma fé fanatizada, não é uma fé cega. Eu tenho que entender por que eu vou ser bom, por que eu vou ser honesto. Não é ser honesto porque Deus vai me castigar, não, isso é do passado. Eu vou ser honesto porque é a prova que eu estou passando, vivendo entre os maus, e eu estou sendo testado. Eu vou cumprir esse programa e eu vou ter êxito. Diz então Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 918, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Nós temos que analisar a experiência terrena sempre por dois ângulos, o material e o espiritual. O mundo material ele é muito importante, por isso nós reencarnamos. Se não fosse, eu não estaria reencarnado, ele é muito importante. Mas o fundamental é a vida espiritual, que é eterna. Então, nós temos que aproveitar as experiências materiais, mas não perder de vista as questões espirituais. Mas nós temos dificuldade de vencer essas tendências. Então, como dizem os estudiosos, chama arquétipos, são as tendências, as inclinações. É como a sombra que nos acompanha. Nós temos um comportamento que já está cristalizado. Por séculos e séculos a gente vem na Terra e faz as mesmas coisas, os mesmos hábitos. Quebrar isso não vai ser só na encarnação. Mas nós temos que dar os primeiros passos. Nós temos que começar a trabalhar. Começar a trabalhar para fazer essa mudança de comportamento. Mas se eu sei que não é fácil, eu nunca vou ficar triste. Se você vai subir uma grande montanha, você sabe das suas limitações, eu não vou conseguir chegar no topo dessa montanha num dia, vou levar vários dias para conseguir chegar lá em cima, mas eu vou começar a caminhar. O apóstolo Paulo dizia o seguinte: deixar morrer o homem velho para nascer o homem novo. Isso é muito importante porque todos nós, vai chegando uma fase na vida, você vai olhar para trás e falar, nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito aquilo. Quantas vezes a gente tomou uma decisão precipitada, ou falou uma coisa que você não deveria ter falado, que às vezes magoou alguém ou ofendeu uma pessoa. Mas nós temos que também aprender a ter caridade com nós mesmos. Olha, eu errei porque eu era ignorante. Eu já não sou mais. Eu já não sou mais aquela pessoa. Aquele homem velho morreu, eu sou o homem novo. Então, essa sombra que nós temos, que são os erros do passado, nos vão dar como tendências negativas, mas a luz que nós vamos desenvolvendo em nós mesmos, pela oração, pela prática da caridade, vai gradativamente apagando essas trevas da nossa alma. Por isso Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhar a luz não para nós sermos melhores ou mais importantes do que ninguém, mas apagar as nossas más inclinações. Nós sermos pessoas de bem.
Diz os estudiosos, então, a grande maioria dos espíritos atualmente encarnados na crosta planetária possui lembranças tristes, que são as sombras. Vontade de se vingar, mágoa, ressentimento, revolta. Mas nós podemos mudar fazendo uma faxina mental, tirando esse lixo da nossa alma, deixando para lá. Porque as pessoas que nos fazem mal, ou nos agridem, ou falam uma coisa que não deveria falar, nós temos que entender que o nível evolutivo que elas se encontram é diferente do nosso. Nós já somos pessoas esclarecidas, os outros vivem na escuridão. Como é que eu vou exigir de uma pessoa que vive na escuridão o mesmo comportamento que eu tenho? Então nós temos, com essa visão, a gente entender e ser tolerante, ser paciente com os erros dos outros. Então, em geral, os homens se mantêm desatentos quanto aos imperativos de sua melhoria espiritual, ignorando os chamamentos que as provações proporcionam. A todo momento, nossos mentores colocam situações para nós para chamar a nossa atenção. Aí na roça a gente tem aquele ferrão que você vai tocando no gado para o gado poder andar. Então os mentores colocam situações para a gente poder andar no aspecto espiritual. E nós não prestamos atenção. E muitos de nós ficam assim, andando em círculos, sem evoluir no aspecto espiritual. Às vezes um problema qualquer, a pessoa fica pessimista. Ora, gente, se Deus é bom, se Deus nos colocou uma prova, é que Ele confia em nós para superar esse problema. Eu não tenho que ficar pessimista, negativo perante essas provas. É levantar, como essa jovem aqui, com otimismo perante a vida. Dar graças a Deus por mais um dia que eu estou encarnado, que eu tenho a chance de fazer alguma coisa. Não importa o que eu fiz ontem, importa o dia de hoje. E aprender a escolher o caminho certo, sempre. Mas a dificuldade de autopercepção, o autoconhecimento, é um dos maiores obstáculos desse processo de aprendizado sobre quem nós somos realmente. Nós temos uma ideia muito equivocada, a maioria de nós, sobre nós mesmos. Nós achamos pessoas muito melhores do que nós somos. O Espiritismo não faz mágica. Ninguém vai estudar o Espiritismo e vai virar uma pessoa boa. Jesus nos aponta o caminho a ser percorrido. A doutrina espírita é o ensinamento de Jesus revivido. É a mesma coisa. É apontar o caminho. O caminho nós temos que percorrer e eu tenho que aprender a olhar no espelho, para dentro da minha alma, e saber quem eu sou. Na antiga Grécia, 500 anos antes de Jesus, no templo de Deus Apolo, na cidade de Delfos, tinha uma inscrição: homem, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, é o primeiro passo. Se eu não me conheço, eu não vou mudar a minha forma de agir. Eu tenho que aprender a me conhecer. Para conhecer a nós mesmos é preciso prestar atenção em todas as atitudes que nós tomamos. Como é que eu estou agindo perante a vida? E desenvolver um senso de autocrítica. Jesus já falava isso no Evangelho de Mateus. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está em teu próprio olho? Então nós somos críticos ferozes na análise do problema dos outros e não vemos o nosso problema. A gente acusa as pessoas, como estava na praça pública, as pessoas que iam apedrejar a mulher pecadora. Jesus perguntou: atira a primeira pedra quem não tem pecados. Não ficou um, foi todo mundo embora. Assim somos nós. Muito fácil acusar as pessoas, não olhamos para os nossos erros. Então nós necessitamos fazer uma análise da nossa sombra, dos nossos erros, das nossas más tendências e disciplinar. Por isso que Allan Kardec, ele sintetizou esse assunto de uma forma muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Você veja que Allan Kardec não falou que conhece o verdadeiro espírito pelo conhecimento espiritual que ele tem, porque é uma pessoa muito boa. Não, é pelo esforço que ele faz para disciplinar suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Ele pode não saber nada do espiritismo, ou muito pouco, mas ele é esforçado, ele está fazendo tudo para modificar, para ser uma pessoa melhor. E como é que nós identificamos as nossas tendências? Primeiro é aprender a se conhecer. Primeiro, como é que eu sou realmente?
E eu vou olhar, aprender a me conhecer, quando eu começar a recordar situações, por exemplo, em família, em reuniões com os amigos. Como é que eu me comportei? Quando foi que eu fiquei nervoso e zangado que eu discuti com alguém? Como é que eu estou no ambiente de trabalho? Como é que eu estou com meus amigos? Como é que eu me comporto? Aí eu vou saber, me olhando com sinceridade, eu não tenho que dizer isso para ninguém. É uma conversa que a gente fala conosco mesmo. Eu vou aprender a me conhecer. Então eu vou passar a reconhecer os meus equívocos. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter feito isso. Nós vamos lembrar que nós não podemos mudar o passado, mas nós sempre podemos construir um futuro melhor no relacionamento com as pessoas com quem nós convivemos. Então, nas 3 etapas da transformação moral, a primeira é essa conscientização e essa autocrítica. E a segunda é a aceitação. Porque quando a pessoa erra, você vai apontar o erro, a pessoa não aceita. Eu estava dirigindo o carro uma vez, indo para São Paulo, e eu estava dentro da faixa, e uma senhora, achando que estava distraída, bateu no meu carro do lado, arranhou o meu carro, era o carro da empresa. Eu tinha que fazer um boletim de ocorrência. Eu parei o carro, falei, a senhora atravessou a sua faixa e bateu do meu lado. Não bati não, eu nunca bati em ninguém. Bom, fizemos um boletim de ocorrência, sorte que tinha um guarda. Quando eu estava saindo, depois ela ter falado que eu não tinha, a culpa era minha, eu já ia entrar no meu carro e falei assim, pensando melhor, o erro foi meu mesmo. Eu não falei nada, porque a gente é educado, né? Também não adiantava nada, já tinha feito o boletim, mas você vê que a pessoa não aceita o seu erro, tem dificuldade. Essa senhora, ela não conseguiu assimilar o seu erro, levou um tempo. Depois ela caiu em si, falei, nossa, não devia ter feito isso, eu estava errado. Mas então, quando eu aceito e reconheço meus erros, já é um grande passo. Primeiro, eu vi que eu errei. Segundo, eu reconheço que eu errei e vou tentar mudar essa questão. E por fim, eu vou tomar uma reflexão e eu vou decidir. Se eu ofendi alguém, eu vou procurar essa pessoa e pedir desculpas, ou vou fazer uma reparação. Hoje mesmo, minha filha, que é psicóloga, ela está falando que ela foi destratada há 2 anos atrás por uma senhora, e agora hoje ela recebeu uma mensagem dessa senhora se desculpando. Falou, olha, não vou mais te ver, mas eu vejo que eu estava errado. Ela levou 2 anos, paciência, tem pessoas que em 5 minutos reconhecem, mas pelo menos reconheceu. Então, é esse o trabalho que nós temos que aprender a fazer. Quais os aspectos da minha vida que precisam ser mudados? Se eu quero evoluir, eu tenho que aprender a mudar a minha forma de viver. O que mais temo que alguém descubra sobre mim? Aqui tem esse cartoon que é interessante, os marcianinhos, perguntando por que aqui a pessoa na Terra não fala por telepatia. Porque nos mundos superiores você fala por telepatia. Aí o outro responde, é porque as pessoas têm que esconder as coisas uns dos outros. Realmente, aqui na Terra nós não temos condição de telepatia ainda não. Porque tem aquela máscara social, você fala uma coisa pensando outra. A pessoa cumprimenta, abraça, mas já pensando no mal do outro. No nosso nível evolutivo. Mas não é assim, não será sempre assim. Vai chegar uma fase que a gente vai evoluir mais aqui na Terra. Vai levar alguns milênios. O que pode me impedir de fazer o trabalho necessário para transformar a minha vida? O que eu tenho que fazer para mudar a minha forma de ser? E a lista, ela é grande. Assim como o alpinista tem um desafio de subir a pedra, nós temos gradativamente fazer nossa transformação moral, deixando o egoísmo para vivenciar a caridade, a ganância para a abnegação, a injustiça para a justiça, a agressividade para a amabilidade, a intolerância para a tolerância, a vingança para a indulgência, a arrogância para a humildade. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Tem uma questão, 919, no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, conhecido por Aurélio Agostinho de Hipona, o bispo de Argélia, ele dizia o seguinte, no final do dia, ele avaliava como é que foi o dia dele, o que ele tinha feito. Se tinha, por acaso, falado alguma coisa, assim, que algum outro religioso ficasse sentido, se ele errou nisso ou naquilo, para no outro dia ele poder voltar e consertar. Então ele fazia essa análise diária.
Eu não digo que a gente vai fazer essa análise diária, mas de tempos em tempos é bom fazer essa análise, como é que nós estamos nos comportando no relacionamento com as outras pessoas. E se nós ainda não somos capazes de vender nossas más tendências, podemos pelo menos evitar a sua prática. Não é que a pessoa tenha más inclinações, não conseguir disciplinar ainda, mas também não tem que se chafundar na lama, nos erros. Evita. A pessoa tem aquela inclinação, mas segura um pouco, não vá fazer o caminho errado. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo dessa luta para se transformar moralmente. Ele começou com o rabino Saulo, a gente sabe, perseguindo os cristãos, inclusive prendeu Pedro, João, Filipe, e queria matar todo mundo, mas teve um dos doutores da lei, o Gamaliel, intercedeu, e ele só matou o Estevão. E depois ele foi para Damasco para procurar Ananias, para prender Ananias e matar Ananias. Quando na porta de Damasco, então, ele encontra Jesus. Ele está em pé, procurando Ananias para matar. Quando ele cai na areia de joelhos porque vê Jesus, ele vai se levantar como um cristão. Ali já é outra pessoa. Ele mudou. Senhor, o que queres que eu faça? Ele abraçou realmente e se tornou um homem novo. Mas ainda assim, ele ficou 4 anos no deserto de Dan estudando, depois mais 4 anos na cidade natal dele, em Tarso, também estudando, 8 anos se preparando para pregar, para levar a palavra da Boa Nova. Ou seja, nós espíritas devemos estudar, a desenvolver o máximo conhecimento possível, não só para resolver os nossos problemas, para ser úteis, também úteis à sociedade. E quando ele, antes de iniciar, ele vai dormir e ele sai do corpo espiritual e vai encontrar com Estevão, para ele, Saulo, não te detenhas no passado, quem haverá no mundo isento de erros? Isso serve para todo mundo, para todos nós. Eu mencionei anteriormente, não existe ninguém que não tenha errado aqui, ou nessa encarnação ou em outras encarnações. Então, os nossos erros são de ontem, o dia de hoje, o dia de amanhã é que interessa. E chegou um ponto que Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas o Cristo que vive em mim. Mas ele reconhecia, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha as dificuldades dele, a humildade dele reconhecer. Com todo o conhecimento, ele via que ele errava. Ele tinha, inclusive, uma briga, levou muito tempo para se apaziguar com o Tiago, lá da igreja lá de Jerusalém. Só no final da vida que os dois conseguiram se conciliar. Diz então Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar adesão verbal e ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo a autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Ou seja, conhecer o espiritismo, que é muito bonito, é fácil. Um romance espírita, uma obra doutrinária, a gente se entusiasma, é muito bonito. Agora, colocar isso em prática, que é o grande desafio de nós espíritas, nós temos que aprender a fazer, como diz Emmanuel. E nós temos que fazer essa pergunta. Às vezes a pessoa está no fundo do poço. Eu já conheci, ao longo desse trabalho em casas espíritas, já conheci tanta pessoa, mas no fundo do poço mesmo. Problemas grandes, vai errando, mas chega um ponto que esse poço tem um fundo, a pessoa bate no fundo do poço e sai, resolve sair. Foi o caso de Maria de Magdala quando procurou Jesus, e ela vai mudar a sua vida. O importante é que nós espíritas, que temos esse conhecimento, nos perguntarmos o que nós estamos fazendo da nossa vida, porque eventualmente a gente vai voltar para o mundo espiritual. O que eu estou aproveitando dessa encarnação? Quando Maria de Magdala ela se arrepende, ela vai no banquete em Naim, na casa de Simão o fariseu, vai lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. E Jesus fala, levanta-te, filha, teus pecados te são perdoados, vai em paz, despertar-te para o reino de Deus. Porque ali ela já era uma nova Maria, ela já era uma nova pessoa. O passado dela não interessava, ela teria que expurgar. Tanto que quando Jesus aparece depois da crucificação, ele vai aparecer para Maria de Magdala. Foi a primeira mulher que
Jesus se fez presente, mostrando que não interessava o passado dela. O que interessava é do dia de hoje em diante. Agora, o perdão não exime as expiações necessárias. Maria de Magdala foi levar a boa nova no Vale dos Leprosos, por mais de 30 anos, contraiu lepra e morreu leprosa. Porque não é porque Jesus a perdoou que os erros da alma dela estavam salvos. Ela tem que trabalhar muito para se redimir. Mas ela vai se redimir e vai ser recebida nos braços de Jesus quando ela desencarna. Então nós, na visão espírita, devemos entender que esse projeto reencarnatório que nós temos é um projeto visando a nossa felicidade, que nós possamos errar menos através da transformação moral, desenvolvendo o nosso lado intelectual e os nossos sentimentos. Por que os sentimentos é importante? Porque nós podemos tomar decisões frias, indiferentes. A pessoa errou porque a encarnação passada ela cometeu alguma coisa. Não, um cristão não faz isso. O cristão sempre vai ver no seu irmão que cai uma chance de poder dar o braço para ele levantar, porque todos nós precisamos desse apoio. Então, que nós possamos aproveitar muito bem essa reencarnação, de modo que voltar ao mundo espiritual em paz, e que as próprias reencarnações sejam cada vez mais brandas e melhores do que essa encarnação. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o dirigente da noite.